Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Eclesiastes, capítulos 10 a 12. A partir do capítulo 10, Salomão passa a apresentar o contraste do sábio e do tolo, voltado para a política. Nos versos iniciais do capítulo 10, ele traça um contraste entre o sábio e o tolo, e então, no versículo de número 4, ele mostra que a sua intenção é falar sobre a vida política, sobre o governo. Após fazer essa ponte, Salomão então confronta a situação da política. Ele diz que é um mal que ele viu debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos, colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Ao falar dos ricos, Salomão não tem em vista os que têm muito dinheiro, mas sim os que são sábios. Após essa crítica aos governos, Salomão passa a falar sobre o uso da sabedoria no trabalho diário. Salomão apresenta uma série de provérbios que tratam justamente sobre a aplicação do trabalho à sabedoria. Ele mostra justamente aquilo que tem apresentado ao longo de todo o livro, de que é necessário desfrutar do trabalho, e não apenas trabalhar de forma desenfreada, é necessário sabedoria para desfrutar do trabalho. A partir do verso 12, Salomão contrasta agora as palavras do sábio e as palavras do tolo. Assim como fez em Provérbios, Salomão agora condena as palavras malditas, as palavras que não procedem da sabedoria que vem de Deus. E no trecho final, que vai do versículo 16 ao versículo 20, concluindo o capítulo 10, Salomão reúne aquilo que falou sobre a política e o que falou agora sobre as palavras. A necessidade de cuidar das palavras, também no âmbito da política, do cuidado ao falar sobre o rei e sobre os sábios. O capítulo 11 de Eclesiastes nos impulsiona a colocarmos em prática a sabedoria, nos dedicando. Por não sabermos o que virá do futuro, por não saber o que Deus fará com o futuro, devemos nos dedicar cada vez mais hoje. Nos dedicarmos, pois não sabemos o resultado que virá depois. Por isso, devemos lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharemos. Devemos repartir com os 7, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Não conhecemos as leis da natureza. Quando as nuvens estão cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. O verso 4 nos ensina que não adianta esperarmos por condições ideais, pois isso nos leva a nos fazer nada. Dessa forma, o impulso principal do capítulo 11 é justamente nos dedicarmos ao trabalho, confiando no Senhor, sabendo que no tempo certo ele fará prosperar aquilo que for do seu agrado. As instruções do pregador, no final do capítulo 11 e no início do capítulo 12, são marcadas pela pessoalidade de Salomão. A interpretação tradicional diz que Eclesiastes foi uma obra de Salomão escrita no fim da sua vida, quando ele se reconciliou com o Senhor. Portanto, as palavras de Salomão sobre alegrar-se na mocidade e lembrar-se do seu Criador nos dias da sua mocidade são muito relevantes. Salomão então inicia com o chamado para a alegria. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Porém, não podemos achar que isso é uma norma. A sabedoria de Salomão não está na instrução para fazermos o que queremos, mas sim na estrutura proverbial que é apresentada aqui. Este é um provérbio, portanto, ele apresenta dois lados, uma verdade e a sua consequência. A verdade apresentada por Salomão é que devemos desfrutar a vida, andar nos caminhos que satisfazem ao coração e que agradam aos olhos. Saibamos, porém, que de todas essas coisas Deus nos pedirá contas. Por isso, Salomão não está defendendo uma vida desenfreada, mas uma vida na sabedoria, uma vida que se alegra, desfruta o presente, reconhecendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Devemos nos lembrar do Criador nos dias da mocidade, pois haverá um dia em que seremos velhos, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se do Criador antes do dia em que tremerem os guardas da casa os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Salomão adverte para que o coração do jovem esteja diante do Senhor.
A conclusão de Eclesiastes é belíssima. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, de cada pessoa. A sabedoria que Salomão tem dedicado todo o livro para explicar é esta: é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O propósito dessas passagens e de todo o livro é justamente conduzir o leitor ao temor ao Senhor, a uma vida de obediência, uma vida de alegria equilibrada no temor do Senhor e lembrando-se que o Senhor irá julgar o mundo. Nenhuma ação que fazemos passará impune diante do Senhor. Somada a essa conclusão, também há a verdade de que a sabedoria humana é limitada, de que o homem não pode conhecer todas as coisas. Por isso, o homem precisa do Redentor que revele a verdadeira sabedoria e vença a morte, o grande adversário de Salomão na sua velhice. Desta forma, Eclesiastes nos conduz a Cristo, aquele que é a sabedoria de Deus e aquele que é o juiz eterno, aquele que julgará as ações dos homens. O chamado final do livro, portanto, permanece para nós. Não espere a velhice. Lembre-se do Senhor hoje. Saiba que a vida que temos hoje, ela perece, ela passará. Se somos jovens, um dia seremos velhos. Se estamos na meia-idade, um dia estaremos, como Salomão descreve, com os olhos já cansados, com os dentes já fadigados, com as pernas trêmulas, com os braços enfraquecidos. E tudo isso não será suficiente para nos manter em pé. Precisamos da sabedoria que vem do Senhor. Precisamos de um novo coração. Precisamos depositar a nossa esperança e a nossa fé em Cristo. Deus julgará o mundo. Devemos nos examinar e buscarmos a graça que se encontra em Cristo. Apenas por meio de Cristo seremos aprovados no tribunal de Deus. É somente por meio de Cristo que somos libertos da ira de Deus e do seu juízo e assim desfrutamos de vida eterna, de vida que não perece. Vivamos, portanto, por essa vida permanente. Que o nosso coração se volte ao Senhor e deseje agradá-lo.